A bandeira que representa os esqueletos negros foi baixada lentamente do mastro do navio de guerra, substituída pela bandeira vermelha dos tigres escarlates. O velho tigre escarlate já está no fundo do mar, mas a tripulação deve agora dar-lhe uma nova vida. O esqueleto negro será daqui em diante chamado de tigre escarlate. Leilin anunciou essa decisão enquanto estava no convés, o que imediatamente atraiu aplausos de seus homens. Comparado ao anterior tigre escarlate, que havia sido construído em cima do tigre negro, este navio merecia ser o carro-chefe de Crow. Não só estava completamente coberto por uma camada de armadura mágica, dando-lhe uma defesa chocante, apenas o tamanho da embarcação e a água que ela deslocava excedia em muito sua antiga nave. Entretanto, Leilin havia se beneficiado às custas de seu oponente. Tudo isso agora era dele. Robin Hood, aloque alguns dos homens para iniciar os couraçados de batalha também sim. Chefe Robin Hood esfregou as mãos com entusiasmo. A frota de navios sob os esqueletos negros era extremamente luxuosa. Havia mais de 10 grandes navios de guerra, e nenhum deles era inferior ao anterior Tigre Escarlate. A tripulação do Pirata do Tigre Escarlate poderia realmente se alimentar dessa vez. Dirija os navios primeiro, então nós reabasteceremos nossa força de trabalho e partiremos para a ilha de Igar para participar da batalha naval. Depois de destruir 2 grandes tripulações de piratas de uma só vez, a frota remanescente armada com equipamento militar era a só força que Marquis Louis ficou com. Como poderia Leilin deixá-los? No entanto, ele agora estava enfrentando uma grave falta de mão de obra. Depois de mal conseguir iniciar os navios, restavam poucas pessoas para participar da batalha. Tal situação fez Leilin rir amargamente. Receio que esses navios de guerra de grande escala tenham que ser mantidos em segurança por um período de tempo. O número de homens que estou trazendo comigo para a batalha naval desta vez pode não levar mais de 5 grandes barcos. Ele claramente tinha naves tão grandes, mas não tinha mão de obra suficiente. Essa era a situação que Leilin estava enfrentando no momento. Ele até queria deixar os guarda-costas de sua família se disfarçarem como piratas, mas rapidamente desistiu dessa ideia. Afinal, seus adversários desta vez eram diferentes dos piratas. Eles eram uma frota militar sob um nobre influente, cujo nome não seria revelado para fins de sigilo. Os guarda-costas de sua própria família talvez não ousem agir. Era desnecessário mencionar os efeitos de trazê-los aqui. Leilin não queria perdê-los. Assim, ele só poderia trazer seus próprios homens para se engajar em guerra, mas, infelizmente, a maioria de seus subordinados havia sacrificado suas vidas durante a explosão anterior. Mas estes eram todos assuntos triviais. Quando as notícias do Tigre Escarlate destruindo os esqueletos negros e os piratas Tigressar que se espalhavam, haveria muitos piratas implorando para se juntar a ele. As 2 frotas começaram a se separar, enquanto Leilin se escondia no quarto do capitão e examinava seus ganhos. A cabana de Crow era muito espaçosa e tinha todos os tipos de pinturas a óleo vibrantes e outras obras de arte nas paredes. Eles foram evidentemente acumulados ao longo de sua longa vida como um pirata. O tesouro privado de Crow é apenas uma questão pequena. Afinal, a maioria de suas riquezas estão no encouraçado mágico sob meus pés. O que é verdadeiramente valioso é o equipamento do mago. Leilin ocupou a cadeira de ouro incrustada com preciosas joias que pertenceram a Crow. Ele mediu vários itens na mesa com olhos brilhantes. A primeira coisa que entrou em sua linha de visão foi uma bolsa de couro antiquado. Um saco de exploração. Os olhos de Leilin brilharam. Ele tinha inveja desse equipamento lendário que era padrão para os magos de alto nível. Era uma pena que fosse difícil comprar uma, mesmo com os atuais recursos financeiros dos Faulens. Mas agora Boruj tomara a iniciativa de entregá-lo a ele. Uma sacola pessoal de segurar definitivamente teria maldições e outros mecanismos nela, mas eles não poderiam se esconder do Aichips de Chip.
Leilin quebrou-os facilmente. A sacola da holding estava perto de 10 metros cúbicos de tamanho, o que agradavelmente surpreendeu Leilin. Em um canto do espaço havia um amontoado de moedas de ouro e pedras preciosas que ele estimava valer dezenas de milhares de cronas de ouro, mas na verdade era pilha com o valor mais baixo. Tantos materiais mágicos de alto nível, e livros de magia. O sorriso de Leilin se tornou mais amplo. Estes eram todos os itens que não podiam ser comprados com dinheiro. Quando seus olhos pararam em alguns pergaminhos de aparência antiga, seu sorriso era o mais brilhante que jamais poderia ser. Esses pergaminhos eram adornados com desenhos complexos, e os próprios pergaminhos foram feitos usando couro de algum tipo de animal. Havia até traços de suas escamas na superfície. Enquanto Leilin gentilmente acariciava os pergaminhos, ele podia sentir uma camada sutil de dissuasão mental. Este é o poder de um dragão. A pele de dragão foi usada para fazer esses poucos pergaminhos. Os olhos de Leilin brilharam quando ele lentamente abriu os pergaminhos. Bip. Dados de energia espiritual detectados, inicializando a varredura. Os pergaminhos continham uma infinidade de circuitos mágicos escritos de formas estranhas. Essa era uma maneira de armazenar informações que permitiam que uma quantidade enorme de caracteres e recursos fosse armazenada dentro do pergaminho relativamente pequeno. Embora ainda houvesse outros tipos de criptografia, Leilin achava que eles não mereciam ser mencionados. O iChip imediatamente solicitado, decodificação completa. Transmitindo para a memória, seguindo o a voz de Shape, Leilin viu pela primeira vez uma linha de palavras, estrutura do circuito mágico dentro da torre do mago de baixo nível. Como esperado, esses são os materiais que Boruj preparou para sua própria torre bruxo. Leilin examinou os próximos pergaminhos. Além das técnicas para construir uma torre de mago, havia também informações sobre golems defensivos e métodos de fabricação de seus corpos. Quem pensaria que Boruj também era um mestre dos golems? Mas que pena! Tudo que ele preparou agora pertence a mim. Leilin estava cheio de ambição. Como um mago, os benefícios que ele poderia obter da assistência de uma torre de bruxos em seu caminho de avanço seriam inimagináveis. Falando nisso, ainda parece haver grandes quantidades de matérias-primas no arquipélago báltico que o Marquês Luiz havia preparado para a Torre dos Magos, especialmente mitrio e ouro puro. É praticamente inestimável. Leilin secretamente tomou uma decisão. Ele rapidamente guardou o saco de retenção e examinou alguns outros itens. O brilho do feitiço identificar continuou piscando na palma de Leilin. Uma equipe mágica que armazena mísseis encantados e um manto antidetecção? Nada mal. Leilin avaliou os itens um por um, e seu olhar finalmente caiu sobre um anel preto. Depois que a magia identificar passou, as informações relevantes foram reveladas e digitalizadas pelo iChip antes de ser apresentado na frente dos olhos de Leilin. Nome do item: Anel do Assistente. Peso: 11 gramas materiais. Obsidiana, liga de feiticeiro, sangue de dragão. Efeitos: adição de um slot de mágica alocado para todos os espaços de feitiços abaixo do rank 5, exclusivo para assistentes. Descrição: este é um anel que possui poderes mágicos formidáveis e provavelmente será cobiçado por outros seres. Uma fundição brilhante poderia fortalecer o material. Este anel pode ser apenas o melhor equipamento de Boruj, suspirou Leilin. Definitivamente, está muito longe do lendário Anel de Lich, que permite uma única adição a todos os espaços mágicos do feiticeiro, mas ainda é uma ferramenta divina para um mago de baixo escalão. Leilin estimou um alto preço de 500.000 moedas de ouro apenas pelo equipamento de Boruj. Mostrava como eram os magos afluentes, especialmente os de alta classificação. Qualquer equipamento escolhido aleatoriamente pode ser vendido a um preço muito alto. Este anel Leilin gentilmente acariciou a superfície do anel preto. Ele podia sentir leves traços de energia espiritual disso.
Sangue de dragão foi adicionado a este anel quando foi forjado, mas parece estar misturado com outra coisa também. Lei Lin murmurou para si mesmo. Se combinado com outros materiais preciosos, ele realmente tem espaço para melhorias. No entanto, minha classificação atual de assistente é inadequada. Depois de algumas rodadas de verificação, Lei Lin usou o anel do feiticeiro em sua mão esquerda. Naquele instante, suas estatísticas mudaram. Lei Lin Faolen. Idade? 16. Raça: grau 10 mago humano. Força: 5.2. Agilidade: 6.5. Vitalidade: 6.3. Espírito: 10. Estado: saudável. Habilidades inatas possuíam: robusto, erudito e multitalentoso. Caça-níqueis possuídos: ranuras de feitiços de categoria 4, 3, ranuras de feitiços de classificação 3, 5, ranuras de feitiços de classificação 2, 7, ranuras de feitiços de classificação 1, ranuras de feitiços de classificação 0. Para um mago, cada aumento nos espaços mágicos significava uma melhoria significativa em termos de força. Lei Lin podia imaginar o problema que enfrentaria se a existência desse anel fosse descoberta por outros magos. Talvez eu deva adicionar uma forma de ocultação a ele. Não pode emitir um halo tão forte de luz mágica, pelo menos, está praticamente pedindo para ser um alvo. Ponto. O sol estava pintado de vermelho sangue. Numerosos restos esfarrapados e fragmentados de um navio estavam à deriva na superfície do mar nas proximidades da ilha de Igar. Dezenas de cadáveres flutuantes pertencentes aos marinheiros do arquipélago Báltico Lago estavam espalhados por toda parte. Alguns dos cadáveres haviam sido imersos na água do mar por tanto tempo que haviam inflado, e pareciam extremamente aterrorizantes. Uma bandeira que representava a influência do Marquês Luís estava subindo e descendo lentamente na água, e grande parte dela parecia ter sido queimada nas bordas. Depois de um tempo para descansar e se reorganizar, Lei Lin e Odji trouxeram seus homens, levando seus principais navios de guerra para combater a frota militar. Lidar com a maré dos piratas já tinha sido um problema, mas com a adição de Lei Lin e Odji a situação no campo de batalha mudou drasticamente. Sob ataque de ambos os lados, a frota militar foi instantaneamente derrotada. Até o comandante-chefe foi atingido por uma granada de artilharia e morreu no local. Numerosos navios foram atacados e afundaram um por um. Inúmeros marinheiros do arquipélago do Báltico estavam mortos ou feridos. As duas tripulações de piratas levantaram suas bandeiras pouco a pouco no crepúsculo do sol poente, e deixaram o campo de batalha um após o outro. Em seguida, eles saqueariam os territórios e portos pertencentes ao Marquês Luís separadamente. Eles poderiam compensar suas perdas nesta rodada e, convenientemente, ficarem ricos. Nosso período de lua de mel com os bárbaros já passou. Lei Lin exalou profundamente enquanto permanecia no convés, observando-os sair.